Uma grande parte do cristianismo professante está obcecada por um mito que obscurece a sua compreensão do fim dos tempos, que obscurece outras verdades doutrinárias da Bíblia e que dá falsas esperanças relativamente à grande tribulação e aos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. E, no entanto, é amplamente acreditado. Quando viajo para várias cidades fazendo apresentações públicas sobre o Evangelho do Reino de Deus e o que esperar antes da volta de Cristo, algumas das perguntas mais comuns que recebo giram em torno desse mito. Por isso, está na altura de acabarmos com esse mito. Junte-se a mim neste episódio do Mundo de Amanhã, onde vamos desmascarar o mito do arrebatamento. Saudações calorosas e bem-vindos ao Mundo de Amanhã, onde trabalhamos para vos ajudar a dar sentido ao vosso mundo através das páginas da Bíblia. Sabem, se eu tivesse um cêntimo por cada vez que me perguntam sobre o arrebatamento, seria uma pessoa rica. Quando é que ele vai acontecer? Será antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou depois? No cerne da maioria destas questões está uma outra mais fundamental. Será que a crença comum no arrebatamento é realmente verdadeira? Hoje vamos abordar essa questão e vamos fazê-lo com provas irrefutáveis da sua Bíblia. Vamos começar por ser o mais claros possível. Antes de abordarmos o que a Bíblia diz ou não diz sobre o arrebatamento, precisamos primeiro definir o que queremos dizer com a palavra arrebatamento, porque as pessoas a usam para dizer muitas coisas diferentes. A maioria usa a palavra para indicar a sua crença de que, antes de Jesus Cristo voltar para governar o mundo e antes do tempo de angústia e sofrimento conhecido como a Grande Tribulação, os cristãos de todo o mundo serão arrebatados no ar, levados para o céu. Aqueles que não são cristãos simplesmente verão que muitas pessoas desapareceram de repente sem explicação. Aviões cairão do céu quando seus pilotos cristãos desaparecerem. Maridos e esposas não cristãos desesperar-se-ão ao se perguntarem para onde desapareceu o seu cônjuge cristão. E, enquanto o mundo se organiza para lidar com o desaparecimento em massa, a grande tribulação será desencadeada sobre aqueles que forem deixados para trás, como diz a série de livros de Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Depois, 3 ou 7 anos mais tarde, dependendo de quem está a explicar, Jesus começa o seu reinado na terra. Esta ideia do arrebatamento como sendo misteriosa e misticamente levado para longe da terra é muitas vezes associada às palavras do apóstolo Paulo que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta é uma passagem importante para aqueles que acreditam no arrebatamento, porque na tradução da Vulgata Latina do versículo 17, a palavra para seremos arrebatados é rapiemur, ou seja, o arrebatamento. Mas estará Paulo a descrever aquilo que muitos pensam ser o arrebatamento, ou estará a falar de outra coisa completamente diferente? Deus quer que leiamos a sua palavra com atenção, juntando os pormenores para obtermos a imagem mais completa possível. E isso exige diligência. Como Paulo disse ao evangelista Timóteo, esforça-te por te apresentares a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Da mesma forma, o profeta Isaías escreveu o seguinte: a quem ensinará o conhecimento e a quem fará compreender a mensagem? Os que acabam de ser desmamados do leite, os que acabam de ser tirados do seio, porque é preciso preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Façamos isso. Dividamos corretamente a palavra da verdade e juntemos toda a palavra de Deus para nos ajudar a ver a verdade sobre a teoria do arrebatamento e para compreender o que realmente esperar do fim dos tempos. E uma vez que as ideias diferem tanto nos pormenores sobre o arrebatamento e o que ele realmente significa, vamos concentrar-nos em passagens bíblicas
que nos ajudarão a esclarecer os elementos mais comuns que são centrais nas crenças da maioria das pessoas sobre o arrebatamento. Durante o programa, tenha em mente estas 3 perguntas cruciais. Os cristãos vão desaparecer pelo mundo sem explicação? Os cristãos serão apanhados no ar anos antes do regresso de Jesus? E os cristãos passarão a grande tribulação no céu? Lembre-se dessas perguntas. E ao analisarmos o que a Bíblia diz que realmente acontecerá com os verdadeiros cristãos na volta de Jesus Cristo, você verá cada uma dessas perguntas respondidas de forma clara e simples na palavra de Deus. E quando o fizer, verá que a ideia popular do arrebatamento é um pouco mais do que um mito popular. Será que a Bíblia ensina que, anos antes de Jesus voltar em glória visível para governar o mundo, os cristãos de todo o mundo desaparecerão e serão secretamente arrebatados para o céu logo antes do período de horrores globais conhecido como a Grande Tribulação? Não, não é assim. Podemos começar a ver isso se voltarmos ao capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Mas desta vez vamos começar a ler no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus há de trazer com ele os que dormem em Jesus. Porque isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muitos estão tão extasiados, trocadilho intencional, em ver o arrebatamento nesta passagem, que passam ao lado dos elementos que provam que Paulo não está falando sobre a ideia que eles têm de um arrebatamento. Por exemplo, Paulo diz que este é o tempo da ressurreição dos que morreram em Cristo, aqueles que ele descreve como adormecidos, dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz também que o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Isto não me parece um desaparecimento silencioso e misterioso, mas sim um acontecimento triunfante anunciado ao mundo pelo regresso de Jesus Cristo. Mas a minha opinião pessoal não importa, e a sua também não. Em vez de nos contentarmos com a opinião, vamos analisar outras passagens bíblicas que descrevem este acontecimento. Como lemos anteriormente, preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Por exemplo, o apóstolo Paulo descreve exatamente o mesmo acontecimento noutra passagem, em 1 Coríntios 15. Vamos ler lá, começando no versículo 50. E digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Agora reparem, os mortos serão ressuscitados em glória incorruptível, e os vivos também serão transformados nessa altura, tal como lemos em 1 Tessalonicenses. E isso é feito sem alarde? Não, novamente, como vimos anteriormente, isso acontece com o som de uma poderosa trombeta, num momento, num piscar de olhos, na última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
De fato, leiam com atenção. Isso acontece não apenas em qualquer trombeta, mas na última trombeta. Isso implica que há uma sequência de trombetas, e a ressurreição e glorificação dos santos ocorre na última dessas trombetas. Então pergunte a si mesmo: existe alguma passagem da Escritura que descreve uma série de trombetas no final dos tempos? Porque se houver, então localizamos o tempo desta ressurreição e transformação dos cristãos fiéis. E de fato, sim, a Bíblia descreve uma sequência de trombetas. Não precisamos de adivinhar, teorizar ou debater sobre isso. A Bíblia deixa isso bem claro. E ao fazê-lo, veremos que as respostas às nossas 3 perguntas também começam a tomar forma. O livro do Apocalipse dá-nos uma sequência específica que conduz ao regresso de Jesus e ao início do reino de Deus. O capítulo 6 do Apocalipse revela os 7 selos proféticos do Apocalipse, que o apóstolo João vê em visão, abertos em sequência por Jesus Cristo, para revelar os acontecimentos do fim dos tempos que se avizinham. Os primeiros 4 selos representam os 4 cavaleiros do Apocalipse, simbolizando o engano religioso global, a guerra, a fome e a doença. O versículo 8 diz que lhes foi dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a morte e com as feras da terra. O caminho profético continua com o 5º selo, que descreve o martírio dos verdadeiros cristãos. Em Mateus capítulo 4 e versículo 1, Jesus descreve este tempo dizendo: porque haverá então grande tribulação. Nunca houve tal coisa desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. É um tempo tão terrível que nenhum outro tempo, nem antes nem depois, se comparará. Depois de 2 anos e meio de tribulação, o 6º selo é aberto e os sinais celestiais têm lugar. Um grande terremoto, o sol escurecido, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu e todos os montes e ilhas da terra abalados. Estes sinais anunciam que Deus e Jesus Cristo estão prestes a intervir pessoalmente nos assuntos mundiais. Esse tempo é descrito pelo profeta Isaías como o dia da vingança do Senhor, o ano da recompensa pela causa de Sião. Esse dia do Senhor, que dura 1 ano, começa quando o 7º selo do Apocalipse é aberto. Nós lemos sobre isso em Apocalipse 8, versículos 1 e 2. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Finalmente, vemos onde aparece uma sequência de trombetas nos acontecimentos do fim dos tempos. Exatamente o que a descrição de Paulo nos dizia para esperar. Depois das cavalgadas do fim dos tempos dos 4 cavaleiros, da grande tribulação e dos sinais celestiais, chegamos à série de trombetas indicada pelo apóstolo Paulo. E os primeiros 6 toques das trombetas são devastadores. 1/3 da vegetação da terra é queimada. 1/3 dos mares se torna sangue. 1/3 dos navios e da vida marinha são destruídos. 1/3 das águas do planeta torna-se amargo. E 1/3 do sol, da lua e das estrelas deixa de brilhar. Então, na troca militar mais destrutiva da história, 1/3 da humanidade é obliterado. O capítulo 2 de Joel chama o dia do Senhor de grande e muito terrível por uma razão. Representa a ira de Deus desencadeada sobre a humanidade que não se arrepende. No entanto, estes terrores são apenas as primeiras 6 das 7 trombetas. A 7ª e última trombeta é descrita em Apocalipse capítulo 11 e versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Paulo diz que nesta trombeta, a 7ª, que declara a autoridade do reino de Deus sobre o mundo, ocorre a ressurreição.
Quando os cristãos fiéis do passado e do presente forem reunidos, glorificados com a imortalidade e levados ao encontro de Cristo para se tornarem a sua noiva e participarem na derrota dos seus inimigos e na inauguração do reino de Deus. Tudo isto prova que não se trata de um desaparecimento secreto. De facto, Jesus Cristo descreveu pessoalmente este momento aos seus discípulos para tornar muito clara a natureza pública deste acontecimento. Leia por si mesmo a partir de Mateus capítulo 24 e versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meu amigo, estas passagens são inseparáveis. As suas descrições dos acontecimentos do fim dos tempos são coerentes e estão em perfeita sequência. A grande tribulação, os sinais celestiais, as 7 trombetas, a revelação de Cristo ao mundo na última trombeta e a ressurreição reunindo e glorificando os verdadeiros cristãos à medida que o reino de Deus começa seu glorioso reinado. E onde é que esse reinado vai começar? Não no céu. Pelo contrário, como diz Apocalipse 5, esses cristãos glorificados terão sido feitos reis e sacerdotes para o seu Deus e reinarão na terra. Ninguém desaparecerá no ar enquanto os entes queridos não salvos se perguntam para onde foram. Todos os olhos verão e todos os ouvidos ouvirão. O arrebatamento é simplesmente um mal-entendido que esconde a magnífica verdade das Escrituras. Ainda assim, isso pode deixar alguns preocupados. Será que isso significa que todo cristão deve passar pela tribulação? Não significa, embora alguns passem, enquanto outros são protegidos, embora não por um arrebatamento. Perguntamos, será que os cristãos vão desaparecer pelo mundo fora misteriosamente e sem explicação? Vimos nas páginas da Bíblia que não desaparecerão. Os cristãos juntar-se-ão a Cristo na primeira ressurreição, na mesma altura em que todas as tribos da terra verão Jesus regressar. Os cristãos serão arrebatados para os ares anos antes de Jesus voltar para governar? Mais uma vez, não serão. A ressurreição dos verdadeiros cristãos ocorrerá quando a última trombeta for tocada, quando Cristo for inaugurado como governante do mundo, poucos dias antes de Satanás ser preso por 1000 anos. Conforme descrito em Apocalipse 20. Finalmente, os cristãos passarão os anos da grande tribulação no céu? Novamente não. Eles se levantam para encontrar Cristo no início de seu reinado após a tribulação. Na verdade, a partir desse momento, eles reinarão ao lado dele, governando nesta terra com ele por 1000 anos. Ao mesmo tempo, alguns cristãos serão protegidos durante a tribulação, mas serão protegidos aqui na terra. Embora Deus reserve muitos detalhes para si mesmo, ele deixa isso claro em várias passagens. Por exemplo, no capítulo 12 de Apocalipse, lemos sobre a igreja no fim dos tempos, simbolizada por uma mulher perseguida por Satanás, o diabo, simbolizado por uma serpente semelhante a um dragão. A partir do versículo 14, lemos: Mas foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da presença da serpente. O tempo, os tempos e a metade de um tempo aqui são os 2 anos e meio da grande tribulação antes dos sinais celestiais, seguidos pelo dia do Senhor, que dura 1 ano, sobre o qual lemos anteriormente. Essa passagem deixa claro também que, embora uma parte da igreja esteja protegida, ela não está protegida no céu. Note que a passagem diz que ela está protegida no deserto, uma palavra que nunca é usada por Deus para descrever o céu na Bíblia, mas que ele usa para descrever locais aqui na terra.
Se vamos deixar Deus interpretar sua própria palavra, então temos que concordar que os cristãos serão protegidos durante a grande tribulação. Mas essa proteção não será no céu como muitos adeptos do arrebatamento querem nos fazer acreditar. Será aqui mesmo, algures no planeta Terra. Mas reparem também que nem todos os cristãos estão protegidos. Como nós lemos no versículo 17, e o dragão enfureceu-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Sim, alguns cristãos, o resto da sua descendência, deve suportar as provações da grande tribulação e a ira de Satanás. A distinção entre um grupo protegido e outro enviado para a tribulação reflete-se nos comentários de Cristo às duas igrejas proféticas do fim dos tempos em Apocalipse 3. Aos cristãos zelosos de Filadélfia, Jesus diz que os guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Enquanto aos cristãos mornos de Laodiceia, é dito que devem comprar de Deus o ouro refinado no fogo da perseguição e que precisam da sua correção. Os cristãos de Laodiceia que têm de passar pela tribulação são descritos como incapazes de ver a sua necessidade de se arrependerem e de mudarem, demasiado satisfeitos com o que já acreditam saber e demasiado dispostos a fazer concessões nas suas ações. Há uma razão pela qual Jesus Cristo diz a todos nós a respeito dos tempos que virão: vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais havidos por dignos de escapar a todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Sim, haverá proteção durante os eventos climáticos do fim dos tempos que abalarão a terra. Não um arrebatamento para o céu, mas aqui mesmo, algures na terra, para os cristãos fiéis e zelosos que não estão dispostos a comprometer a verdade que Deus lhes mostrou. Muito obrigado por assistir. Todos nós aqui no Mundo de Amanhã trabalhamos arduamente para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Se gostou do vídeo, agradecemos que clique a dizer que gostou. Se quiser ver mais conteúdo deste tipo, basta clicar em subscrever. E se quiser ser notificado, basta clicar nesse sino. Muito obrigado.